Iniciamos então aqui o nosso trabalho, o livro Na Era do Espírito, Espíritos Diversos através do Chico, com comentários de Herculano Pires. Nós vamos para o nosso estudo número 19, Os Médiuns e o Mundo. Página de Emmanuel também, página aos médiuns, né? Texto de Emmanuel e Mediunidade e Serviço, que é o do comentário de Irmão Saulo, nosso querido Herculano Pires. Muito bem, vamos lá. Trazendo aqui a introdução, o Chico traz o seguinte comentário. A nossa reunião pública foi antecedida de acalorados debates em torno da situação dos médiuns. Alguns companheiros que nos visitavam traziam interpelações diversas e outras perguntas surgiram numerosas. Devem os médiuns ser encerrados em retiros ou colégios de consagração absoluta ao mundo divino, como as vestais e os sacerdotes da antiguidade? Se os médiuns guardarem a obrigação da vida em êxtases espirituais permanentes, no intercâmbio exclusivo com os planos divinos, como viverem a existência que lhes foi concedida na reencarnação, na qual precisam trabalhar para se alimentarem, vestirem, para se instruírem e viver à própria custa? Se os médiuns necessitam de estar na Terra, como acontece com as outras pessoas que se casam ou não se casam, se não podem trabalhar sem apoio de alguém, se precisam de motivação para aprender a servir, se não conseguem de modo algum essa ou aquela realização, vivendo ou caminhando sozinhos, como conciliar tarefa mediúnica e reclusão sistemática? Se os médiuns devem dar com desinteresse os resultados do trabalho que prestam, seja aos bons espíritos, ou seja aos irmãos em humanidade, despendendo o tempo e a força que Deus lhes deu, como igualmente deu às outras pessoas, como impedir-lhes o relacionamento com os outros, de modo a encontrarem trabalho e recursos para se sustentarem e sustentarem os seres a que se vinculam, a fim de não serem cargas pesadas no grupo social a que pertencem? Devem os médiuns ser criaturas angélicas na Terra ou seres humanos naturais procurando o aperfeiçoamento próprio através de erros e acertos, como sucede a cada um? Nesse clima de indagações, foi iniciada a nossa reunião pública, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofereceu para o estudo o item 10 do capítulo 19, sendo que no término das nossas tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a página aos médiuns que muitos de nossos amigos presentes e nós mesmos desejaríamos ver acrescida com suas anotações e estudos sempre valiosos para todos nós. Então essa introdução, bom dia Marião, essa introdução, né, bem aqui interessante pelos detalhes que foram passados, né, a respeito da vivência mediúnica, né, porque antes da gente começar aqui com a leitura desse trecho do Evangelho, né, que trouxe ali as reflexões para aquele grupo de estudos, é interessante a gente pensar que durante muito tempo a mediunidade sempre trouxe para nós uma ideia do fantástico, né, a ideia do sobrenatural. E não apenas o fenômeno em si, mas a qualidade do fenômeno, ou seja, o fato dos médiuns serem seres dedicados à comunicação com o mundo espiritual elevado. No passado, esses médiuns eram tratados como seres especiais dentro de um ambiente religioso. Tanto é assim, né, que muitos templos foram construídos, né, para a reclusão, para a vivência desses médiuns. Nós vemos, por exemplo, na atualidade, né, na leitura de textos antigos ou até mesmo na produção de filmes, ainda que sejam filmes baseados em ficção, né, a ficção do cinema, que é muito natural, muitas dessas histórias são contextualizadas nessa época. Quando a gente lembra, por exemplo, na Grécia, quando a gente lembra no Egito, né, quando a gente lembra
em outros ambientes, né, onde existe essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, em que esses médiums são ali exatamente esses portais de comunicação. E eles eram vistos realmente de uma forma diferenciada. Essa ideia desse fator especial da mediunidade lá no passado, ele vive até hoje. Apesar de hoje a gente lidar com muito mais racionalidade e compreender a importância do papel dos médiuns, especialmente no ambiente espírita, né? Mas fora disso a gente vê como é diferente, né, o papel desses médiuns nessas comunicações, por exemplo, em outras escolas espiritualistas, em que aquele médium se veste de forma especial, ele trabalha de um jeito especial, ele é assessorado de um jeito especial, né? Então, portanto, o médium ele é visto realmente como alguém especial. E as perguntas que foram colocadas aqui são muito interessantes, quando coloca, por exemplo, né, inicialmente, devem os médiums ser encerrados em retiros ou colégios de consagração absoluta ao mundo divino, como as vestais e os sacerdotes da antiguidade? Então esses retiros ou colégios de consagração são esses templos onde esses médiuns ficavam então fechados e a vida deles girava absolutamente em torno da comunicação com o mundo espiritual, para trazer aos homens, né, do mundo físico, aqui do mundo terreno, né, as mensagens, as orientações, né, faziam consultas, enfim, eles tinham uma vida completamente diferenciada. Na época, por exemplo, né, nós tínhamos ali das pitonisas, né, que prestavam esse tipo de serviço. Então era uma série de práticas e de exigências, né, para que aquela comunicação fosse pura. Então a pergunta foi, e os médiuns do presente também devem viver dessa forma? Aí depois levanta a questão, mas muito bem, os médiuns, até poderia se pensar que eles ficariam então fechados, reclusos nesses locais. Como é que eles iam viver? Quem que iam sustentá-los? Se eles vivessem nesses êxtases espirituais permanentes, né, em comunicação direta o tempo todo com o plano espiritual, como é que eles iam então aproveitar essa reencarnação? Eles vieram fazer o quê aqui no mundo físico, se eles não vivem a vida aqui no mundo físico? Bom dia, Maza. E aí foi colocado, né, precisam trabalhar para se alimentar, vestir, se instruir e viver à própria custa. E aí foi colocado também, né, se os médiuns precisam estar na Terra, como acontece com outras pessoas que se casam ou não se casam, se não podem trabalhar sem apoio, se precisam de motivação, se não conseguem essa ou aquela realização vivendo, como é que vai conciliar a tarefa mediúnica e a reclusão sistemática? Então são várias perguntas que foram colocadas, essas dentre outras, chamando a atenção exatamente para essa relação entre a vivência mediúnica do médium e a sua vida prática, a sua vida cotidiana. Né? Como é que está meu som, pessoal? Está tudo em ordem? Só me dá um ok, por gentileza? Todos me ouvem? Alô? Ok, né? Obrigado. Então, essas perguntas são bastante pertinentes para esse cotidiano que nós vemos hoje, né, a respeito da mediunidade. Mas foi colocada então aqui a leitura, né, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas, e depois aqui embaixo, o poder da fé, foi colocado para nós aqui no item número 10. Só um instantinho. Foi colocado aqui, bom dia, embaixador. Esse item número 10, parábola da figueira que secou. Então foi colocado assim para nós. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nesses últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse feito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número
para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais as figueiras estéril. Deus lhes retirará um dom que lhes tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Então, a partir dessa orientação, foi então travado ali os debates, as conversas entre os colegas que participavam daquela reunião. Emmanuel, então, ele trouxe para nós aqui uma mensagem, Páginas aos Médiuns, ou Página aos Médiuns, que fala exatamente sobre a relação que existe entre o médium e a sua vida no mundo físico, e ao mesmo tempo falando também sobre a prática da mediunidade à luz da doutrina espírita. Isso porque, quando se fala em médium, de imediato a gente lembra como essa expressão é muito utilizada no meio espírita, a gente imagina que todos os médiums são espíritas. E quando se fala ser espírita, significa estar submetido a uma filosofia que vai orientar e que vai direcionar as suas ações, os seus trabalhos, as suas tarefas. Então, por isso, o médium que trabalha à luz da doutrina espírita, ele tem ali propósitos, ele tem condutas, ele tem ali umas diversas diretrizes que vão orientar a sua forma de se conduzir. Agora, fora do meio espírita, nós temos outras filosofias que também trazem dignidade para o trabalho do médium, mas também há aqueles que adotam suas próprias filosofias, fazendo com que a mediunidade seja para eles instrumentos de benefício pessoal, de interesse pessoal, tornando-se, portanto, inúteis na sua proposta, fazendo com que esse dom que lhes foi concedido, seguindo aqui exatamente essa passagem do Evangelho que Emmanuel comenta aqui, que Kardec comenta, Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, Aí a gente lembra, sempre quando fala em dom agora, depois daquele nosso estudo, bom dia, Gilda, depois daquele nosso estudo, do Cartas de uma Morta, lembrei das últimas mensagens, da penúltima ou a última mensagem que Maria João de Deus trouxe para o Chico, quando ele disse assim, que a mediunidade, que o Chico não poderia dizer que ele tinha o dom da mediunidade, porque ele não era merecedor ainda de ter um dom. Ele era simplesmente médium, mas para ter o dom da mediunidade, o dom significa um presente muito valioso, que é daqueles que são merecedores. E ela chama atenção, você ainda não merece o dom. Então, chama exatamente a atenção para o valor que nós damos para essa ideia do sobrenatural, que ainda estimula muito a nossa imaginação, mas quando nós começamos a olhar de um modo mais prático, de um modo mais objetivo, de um modo mais concreto, a gente percebe que a mediunidade é um sentido natural como todos os outros, tendo em uns mais ostensivo do que em outros, e que tem como propósito fazer o intercâmbio entre os dois mundos. E é daí que vem a grande responsabilidade. De que modo que esse médium vai se posicionar diante dessa responsabilidade, desse compromisso? Será que ele tem ali uma grandeza moral suficiente para isso? Será que ele compreende o valor dessa faculdade como instrumento de aperfeiçoamento? Será que ele se valoriza ou ele se subestima diante do compromisso da mediunidade? Bom dia, Fabi. Então, Página aos Médiuns, o Emmanuel traz para nós essa reflexão em torno de todos esses detalhes, falando da mediunidade sob a luz da doutrina espírita. Então vamos a ele. Ele começa assim dizendo, trazendo para nós um vocativo, médiuns espíritas. E só esse primeiro chamado já começa a trazer para nós ali uma mudança rápida na nossa linha de raciocínio.
porque ele não fala médiums, ele fala médiums espíritas. Portanto, junto com a faculdade mediúnica, nós temos ali também a forma de utilizar essa faculdade. E ele diz assim, então, médiuns espíritas, quando vos conscientizais relativamente à distância entre a vossa condição humana e a espiritualidade sublime da doutrina da luz e amor que abraçastes, muitos de vós, outros, recuais ante as lutas por sustentar. Compreendamos, no entanto, que quase todos nós, os companheiros encarnados e desencarnados, trazidos às tarefas do Espiritismo, somos seres endividados de outras épocas, empenhados ao trabalho de aperfeiçoamento gradativo, com o amparo de Jesus. Tiranos de ontem, somos agora convocados a exercícios de obediência e tolerância para as aquisições de humanidade. Autoridades absorventes que dilapidávamos os bens que se nos confiavam em benefício de todos, vemo-nos induzidos na atualidade a servir em regime de carência a fim de aprendermos moderação à frente da vida. Inteligências despóticas que abusávamos da frase escrita ou falada, prejudicando multidões, estamos hoje entre inibições e dificuldades nos domínios da expressão verbal, de modo a reconhecermos quanto respeito se deve à palavra. Criaturas que infelicitávamos outras muitas, deteriorando-lhes a existência em nome do coração, achamo-nos presentemente em longos calvários do sexo, a fim de aprimorarmos os impulsos do próprio amor. Incluímo-nos em vossos problemas, conquanto desenfaixados provisoriamente dos laços físicos, porquanto as vossas lutas de hoje foram as nossas de ontem, tanto quanto os vossos conflitos de hoje serão talvez nossos amanhã, quando pela reencarnação estivermos na posição que atualmente ocupais. A despeito, no entanto, de todos os obstáculos, expusemos na construção do bem o caminho da sombra para a luz. Natural tropeceis através de quedas e desilusões, muitas vezes necessárias à formação de nossas melhores experiências. Entretanto, não vos marginalizeis na estufa da ociosidade ou na furna da autocompaixão. Trabalhemos compreendendo e sigamos servindo. Fraquezas e imperfeições temo-las ainda conosco, e talvez por longo tempo, de vez que o burilamento espiritual não é assunto de mágica. Convençamo-nos, porém, de que unicamente com a doação do melhor de nós mesmos, na edificação do bem de todos, é que descobriremos a senda traçada à nossa melhoria e elevação. Recordemos, o ouro não se desentranha da ganga simplesmente porque leiamos algum compêndio de mineração diante do cascalho que o segrega, conquanto o compêndio de mineração forneça as atividades relacionadas com a extração e acrisolamento do ouro. Purificar-se-á o metal, em verdade, tão somente no clima do cadinho esfogueante. O médico reterá consigo a ciência de curar, mas isso não quer dizer que esteja ele inacessível à doença, embora o dever que lhe cabe na preservação do equilíbrio orgânico. Um dia, Jesus nos afirmou que os obreiros do Evangelho serão conhecidos pelos frutos. E Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, vos comparou às árvores proveitosas. Não nos será lícito esquecer que todas as árvores da terra, por mais preciosas, se lançam frondes, folhas, flores e frutos na direção dos céus, nenhuma delas produzirá se não tiver raízes vinculadas aos ingredientes do chão. Então aqui, nesse trecho, bom dia, abraço,
nessa mensagem de Emmanuel, ele começa chamando a atenção, falando exatamente do compromisso da mediunidade. Quando nós estudamos com Kardec sobre a importância da mediunidade, ele traz uma classificação dirigindo a ideia da mediunidade em 3 áreas. A área da missão, e quando nós falamos o missionário médium, nós falamos, né, de alguém que tem ali realmente uma grande responsabilidade com uma determinada tarefa envolvendo encarnados e desencarnados. Nós temos a mediunidade provatória, aquela que vai nos testar em nosso caráter com relação à dedicação, à abnegação, né, ao respeito e responsabilidade com essa tarefa. E ao mesmo tempo nós temos também a mediunidade expiatória, é aquela mediunidade que vem para nós como sendo ali uma exigência da mudança de conduta como resultado dos desequilíbrios do passado. Então nós temos ali a mediunidade missionária, a provatória e a expiatória. Naturalmente que nós não vamos fazer com que o médium se divida em 3 seres diferentes. Nós vamos entender que a prática mediúnica, ela naturalmente engloba esses 3, e o que nós vamos perceber é exatamente ali uma maior ou menor expressão da mediunidade em um desses campos. Quando nós falamos de um médium missionário, nós vamos encontrar em Chico Xavier um grande expoente. Nós vamos encontrar em Divaldo, nós vamos encontrar em Dona Ivone e tantos outros médiuns, né, que nós conhecemos ou até mesmo que nós desconhecemos, que trazem como missão ter ali, né, serem os intérpretes do plano espiritual. Essa é a sua missão. Mas nós vamos lembrar também que essa missão, ela não vem apenas de uma forma única, mas ela traz também ali uma exigência. Para que o médium cumpra essa missão, ele precisará renunciar, ele precisará se esforçar, ele precisa fazer sacrifícios, ele precisa moldar e modificar a sua conduta. Daí então, é uma disciplina rígida, né, Brás? E nós vamos encontrar então ali na prova e na expiação exatamente isso. Como foi lembrado por Emmanuel, quando ele coloca para nós aqui no 2º parágrafo, ele diz assim: compreendamos, no entanto, que quase todos nós, os companheiros encarnados e desencarnados, trazidos às tarefas do Espiritismo, somos seres endividados de outras épocas, empenhados ao trabalho de aperfeiçoamento gradativo com o amparo de Jesus. E aí então Emmanuel vai trazendo para nós aqui de um modo bem interessante. Ele coloca aqui 4 exemplos para mostrar para nós, né, aquilo que nós vivemos em excesso no passado e aquilo que hoje temos a oportunidade de resgatar esse passado através do trabalho da mediunidade. Lembrando que, claro, né, várias tarefas, né, são ali apresentadas para que a gente encontre ali a possibilidade de resgate. Mas aqui em especial nesse nosso estudo, a mediunidade é o foco. Mas não significa que aqueles que não são médiuns ostensivos, que não vivam ali naquela prática, né, clara do exercício mediúnico, também não tenham missões, expiações e provas a vivenciar. Mas aqui em especial nós falamos da mediunidade exatamente porque foi o assunto tratado. Porque aquele médium que se dedica à comunicação ostensiva com o plano espiritual para trazer as mensagens aos homens encarnados, né, aos seres encarnados, muitas vezes precisam ali moldar suas vidas para poder ter essa prática, né, como por exemplo o compromisso com atividades mediúnicas no centro espírita, tais dias, tais horários, aquela disciplina do estudo, aquela disciplina do trabalho. Então, quer dizer, todas essas regras da prática mediúnica foi o que chamou a atenção. Mas aqui o que Emmanuel chama a atenção para nós também são esses 4 exemplos que ele trouxe do passado com relação ao presente. Então ele vai lembrar, por exemplo, os tiranos de ontem. Quem são os tiranos? São aqueles que dominavam, são aqueles que controlavam. E quando a gente pensa em tirano, a gente rapidamente começa a pensar, né, naqueles que governavam nações, aqueles que governavam exércitos, né? E na verdade nós encontramos tiranos dentro dos lares, dentro das empresas, dentro da sociedade. Aqueles que usavam a sua força moral, embora desequilibrada, para poder dominar e controlar as pessoas para a sua satisfação,
pessoal, aquele que então exigia a obediência, Emmanuel lembra: somos agora convocados a exercícios de obediência e tolerância para as aquisições de humildade. Então, aquele que no passado ditava e ordenava, hoje sofre exatamente a ditadura da disciplina. E é a ditadura da disciplina, porque a disciplina, quando não vem de uma forma espontânea, quando não é abraçada pelo indivíduo, para que ele possa regrar sua vida, essa disciplina vem através de uma imposição. Tanto é assim que muitos médiuns sofrem, e sofrem absurdamente desequilíbrios emocionais, desequilíbrios no campo psíquico e desequilíbrios no campo espiritual por falta de disciplina. Então, para ele não é uma opção. Fazendo uma comparação entre a mediunidade, né, e, por exemplo, um distúrbio metabólico no nosso organismo, como é o caso de uma diabetes, por exemplo, se você não usa, se você não regra a sua alimentação, se você não toma a sua insulina com regularidade, você vai sofrer. Você, inclusive, corre o risco até de vir a óbito por falta dessa disciplina, desse controle. Aquele indivíduo, por exemplo, né, que traz ali um outro distúrbio metabólico, que exige, né, uma mudança na sua forma de, né, nos seus hábitos e tudo mais, ele vai sofrer intensamente fisicamente. Nesse caso dos médiuns, né, Dudu colocou enxaquecas frequentes, mas nós temos, além dos sintomas físicos, a própria perturbação espiritual que vem ali de uma forma extremamente agressiva pelo fato do médium não ter essa disciplina no campo moral e no campo mental. Por isso a gente coloca aqueles tiranos do passado que exigiam dos outros disciplina, hoje ele é forçado a se disciplinar para que a mediunidade seja para ele uma aliada e não seja para ele ali uma opositora. E ele continua: autoridades absorventes que dilapidávamos os bens que nos confiavam em benefício de todos, vemo-nos induzidos na atualidade a servir em regime de carência a fim de aprendermos moderação à frente da vida. Então, o que é colocado para nós? Que no passado, então, aquelas autoridades que tomavam das pessoas o patrimônio que elas tinham para poder se beneficiar. Hoje os médiuns, além da própria mediunidade, precisam trabalhar para sobreviver. E servir em regime de carência, na maioria das vezes, né, fazendo uma conciliação entre o trabalho mediúnico e a sobrevivência, e essa sobrevivência vem ali para poder ter o básico para que ele possa se manter, se sustentar, a fim de aprendermos moderação à frente da vida. Então, lá em cima dos tiranos, aquisição de humildade. Depois aqui, então, aqueles que são dilapidadores dos bens, dos patrimônios alheios, aprende a viver com moderação. Inteligências despóticas que abusavam da escrita ou da fala, prejudicando tantas e tantas pessoas, prejudicando multidões, hoje falam apenas aquilo que ditam. Hoje precisam respeitar a palavra, precisam respeitar as ideias, porque do contrário isso se volta contra ele próprio. E depois aqui também fala daqueles que abusam do afeto. Criaturas que infelicitávamos muitas outras, deteriorando-lhes a existência em nome do coração, achamo-nos presentemente em longos calvários do sexo, a fim de aprimorarmos os impulsos do alto do próprio amor. Então ficam restritos a uma relação regrada, a uma relação muito contida, exatamente em vista do abuso que tiveram no passado. E assim então ele vai colocando para nós todos esses detalhes, bom dia professor, todos esses detalhes que vão surgindo, exatamente para mostrar que a mediunidade vem como uma terapia compensadora do passado, para que o médium possa então se reequilibrar, se recompor, se modificar nos seus valores, nas suas percepções, na sua forma de viver. E para isso, como a gente percebe, não é a mediunidade em si,
mas é a forma como a mediunidade é utilizada. E sendo ela um instrumento que serve essencialmente para a caridade para consigo mesmo, caridade para aqueles que são encarnados, caridade para aqueles que são desencarnados. Então ele é simplesmente conduzido por um caminho que não tem muita escolha. E estar nesse cativeiro desse tipo de trabalho vem exatamente como essa compensação, para que ele possa resgatar o seu passado e aprimorando os seus valores. Emmanuel chama atenção também aqui no final para nós: incluímo-nos em vossos problemas. Quer dizer, os espíritos, então, se colocando em nosso lugar, porque ele diz assim: conquanto desenfaixados provisoriamente dos laços físicos, porquanto as vossas lutas de hoje foram as nossas de ontem, tanto quanto os vossos conflitos de hoje serão talvez nossos amanhã, quando pela reencarnação estivermos na posição que atualmente ocupais. A gente vai perceber também que não apenas os médiuns, né, e aí vem uma parte muito importante, não apenas os médiuns são instrumentos de comunicação entre os dois mundos e que precisam viver essa comunicação de um modo regrado, mas os próprios espíritos que também trabalham junto aos médiuns também são espíritos que trazem débitos do passado e que hoje vêm trazer mensagens mais elevadas, mensagens instrutivas. Então é um compromisso entre encarnados e desencarnados. Os médiuns trabalham aqui como encarnados no mundo físico, transformando os seus valores. Os espíritos agora desencarnados também trabalham agora no plano espiritual com o mesmo objetivo. O objetivo de resgate do passado. Bom dia, Renata. Em que precisam, né, elaborar ideias, transmitir ideias, também se disciplinarem para isso. E nós já vimos, né, por exemplo, não apenas no campo da comunicação mediúnica, mas nos trabalhos de cura, nos trabalhos de esclarecimento, nos estudos, quantos e quantos são esses espíritos que são também conduzidos para esses tipos de tarefa exatamente para se redimirem com relação ao seu passado. Porque nós temos aquela ideia, né, de que um espírito, quando vem se comunicar, principalmente os espíritos que trabalham com regularidade junto aos médiuns, né, trazendo ali suas mensagens, são sempre espíritos que já tiveram seus passados resolvidos, que já tiveram suas histórias já, né, nas suas histórias, né, totalmente redimidos, e na verdade não. São também espíritos que com essa mesma disciplina, com essa mesma regularidade, precisam também atuar para desenvolver esses valores que no passado não conseguiram desenvolver. Então é um intercâmbio entre mundo físico e mundo espiritual. Emmanuel, né, na mensagem, ele também se coloca como sendo também esse espírito que também trabalha, né, devido, né, à necessidade de aprimoramento. Para isso, então, essas tantas e tantas mensagens, para isso, então, esse trabalho tão intenso. E por mais elevado que seja, né, elevado na nossa visão, cada espírito conhece as suas necessidades. Né? Nesse caso também, Brás, quando a gente fala dos espíritos que vêm trazer as suas mensagens, né, como Luiz Sérgio, como André Luiz, como Manuel Filomeno de Miranda e tudo mais, a gente acha que a opção que esses espíritos fazem é para satisfazer a curiosidade dos encarnados. Bom dia, Sandra. Satisfazer a curiosidade dos encarnados trazendo essas comunicações. E, na verdade, nós vamos perceber que esses mesmos espíritos também estão comprometidos, né, nessa tarefa, nessa pesquisa, nas comunicações, nas orientações, porque eles próprios também estão se aprimorando. Ou seja, né, resumindo tudo aquilo que é trazido para nós, os médiuns e o mundo, que é essa mensagem que nós estamos estudando hoje, fala exatamente sobre o trabalho e do compromisso. E a gente vai lembrar, por exemplo, né, lá no livro Os Mensageiros, né, em que André Luiz vai trazendo para nós sobre quantos e quantos são aqueles espíritos que se programam para uma reencarnação, de virem, por exemplo, como médiuns, como esclarecedores, como instrutores, e que voltam ao plano espiritual como espíritos falhos. Porque achavam, por exemplo, que essa faculdade que exige esse trabalho intensivo do médium para o seu autoaprimoramento era para ele um dom.
E aí, mais uma vez, a gente vai lembrar que essa palavra dom, depois do que nós estudamos no Cartas de uma Morta, mudou o significado. Aquele indivíduo que tem um dom é um indivíduo que realmente ali, né, como se diz dentro da nossa linguagem popular, é aquele espírito que foi abençoado com um presente. E que para que você seja abençoado com um presente, você precisa ter merecimento para aquilo. E os médiuns, então, eles possuem ali um instrumento terapêutico e não um presente. Então, muitos médiuns acreditam que vieram dotados de um dom divino e que se consideram privilegiados por isso. E aqui a gente já conversou outras vezes, né? Que o médium, na verdade, ele não é aquele ser privilegiado, mas é aquele ser que veio com um rótulo claro do seu compromisso de aprimoramento devido ao seu passado delituoso. Então, muito mais do que um presente, ele veio como um tratamento, e muitas vezes um tratamento de choque. E essa vaidade, Brás, ela é uma... a gente lembra que a vaidade ela é sempre o resultado da relação do indivíduo com o seu semelhante, né? Porque se você tem com quem você se comparar, você quer se colocar como melhor do que ele. Se você vivesse isolado, sozinho, solitário, você não tinha com que se envaidecer, porque você não se compararia com ninguém. Mas então, nessa relação que nós temos, a vaidade parte do próprio indivíduo, quando ele se acha realmente melhor do que o outro, e ao mesmo tempo quando os outros julgam que ele é melhor e ele acredita nisso. Então é uma troca, né, uma via de mão dupla, em que a vaidade vai sendo alimentada por ele próprio ou alimentada pelos outros. E a gente via, né, no trabalho, por exemplo, que o Chico realizava no campo da mediunidade, e nós chegamos a conversar sobre isso nessa semana, ou na semana passada, acredito, que quando então nós víamos o Chico como sendo, né, uma pessoa quase que idolatrada por aqueles que conviviam, ou por aqueles que visitavam lá no seu trabalho, no seu centro, ele sempre se diminuía, exatamente porque ele reconhecia a importância, né? Porque quando você tem aquela clareza no seu raciocínio, no seu entendimento, de que você tem ao seu lado espíritos que trazem realmente, né, aquela expressão da elevação, e você é apenas alguém que permite a manifestação desse espírito para aquelas pessoas que não têm essa mesma percepção, ele não tinha sequer condições ou coragem mesmo de dizer que ele era alguém especial diante daqueles que se mostravam realmente como especiais pela elevação. Né? Janina, eu poderia dizer que eu não acho, eu tenho certeza. Porque o médium, no mundo de provas e expiações, só pode ser um espírito em processo de correção. Para aquele espírito que se mostra como um grande missionário, né, nós vamos encontrar espíritos que são realmente grandes expoentes que vieram para transformar o mundo. Os demais, o que nós podemos considerar nesse caso, não é se nós temos provas ou expiações, mas qual é a profundidade das nossas provas e a profundidade das nossas expiações. E mais do que isso, né, se nós pensarmos que o passado foi delituoso, todos nós temos certeza disso, porque nós estamos num processo constante de melhoramento, de aprimoramento. Portanto, hoje nós somos melhores do que ontem, assim como fomos melhores do que anteontem, e assim a gente vai voltando para o nosso passado. Mas o que nós podemos pensar é que agora nós estamos num processo de resgate, e a pergunta que nós temos que fazer é: eu estou resgatando bem esse meu passado? Não é se eu tenho coisas para resgatar. Que nós temos, não tenhamos dúvida disso. E que a mediunidade veio como instrumento de transformação, também não tenhamos dúvida disso. Mas nós não podemos olhar para o passado, mas nós temos que olhar do presente para frente, fazendo essa pergunta: será que nós estamos conseguindo fazer bem esse trabalho? Porque nós trouxemos um roteiro de trabalho, temos um instrumento para realizar esse trabalho, né? Então seria mais ou menos como se fôssemos um carpinteiro, em que ele tem ali uma planta para um projeto que ele vai fazer, ele tem as ferramentas para realizar esse projeto, e depois se espera que ele realize esse projeto da melhor forma. Então, o que nós estamos fazendo hoje,
e eu coloco nós, não apenas agora falando sobre médiuns ostensivos, mas todos nós que temos esse trabalho de compromisso com a nossa doutrina, a pergunta é, tendo o meu passado que me levou a elaborar um projeto de transformação, tendo o conhecimento e as oportunidades que surgem hoje, aí a pergunta vai ser, a pergunta capital para todos nós estamos aproveitando bem essa oportunidade? Aquilo que nós realizamos hoje condiz com o projeto que nós elaboramos para a transformação? Por isso, então, a mediunidade hoje, da forma como ela é vista, que é um instrumento de transformação, não é apenas você realizar o trabalho em si. É claro que nós vamos encontrar bons médiuns, né, pelo fato deles permitirem que os espíritos se comuniquem, pelo fato dos espíritos encontrarem neles sempre ali, né, um trabalhador que permite que essa comunicação flua. Mas a pergunta é, o indivíduo ou médium, essa ferramenta está fazendo efeito para ele? O médium tijolo, Dudu, ele geralmente leva tijoladas, né, que eu já aprendi. Então a gente percebe assim que no que diz respeito à mediunidade em si, né, a gente percebe que ela tem ali o grau de ostensividade ou não. Mas a gente fala no geral sobre o trabalho em si dentro da doutrina. Eu me lembro, né, que um espírito amigo, né, conversando com ele comentava, né, e a gente já leu sobre isso também outras vezes, que todos aqueles que hoje de alguma forma interpretam a doutrina espírita fazem isso hoje como oportunidade de resgatar aquele passado em que nós interpretamos outras ideias de um modo equivocado. Como foi colocado aqui, por exemplo, né, nesse trecho aqui de Emmanuel, quando ele diz assim, inteligências despóticas que abusávamos da frase escrita ou falada, prejudicando multidões. Estamos hoje entre inibições e dificuldades nos domínios da expressão verbal, de modo a reconhecermos quanto respeito se deve à palavra. E hoje nós pensamos, né, em palestrantes, em instrutores, né? Poxa, como ele fala bem, como ele conhece bem, como isso, como aquilo. E na verdade, diante da oportunidade que ele tem de trazer para nós esse conhecimento verdadeiro sobre a realidade espiritual, nós fazemos isso de um modo tão imperfeito, porque mesmo que nós falemos bonito, trazendo muitas informações, está muito longe dessa realidade. E muito mais do que usar a inteligência para poder falar alguma coisa, para você transmitir alguma ideia, não quer dizer que você viva essa ideia. Porque seria mais ou menos assim, né? Você faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Esse ditado popular, ele expressa bastante isso, né? Então eu falo sobre as belezas das virtudes, eu falo sobre as maravilhas, né, da elevação espiritual, mas eu estou vivendo essas virtudes, eu estou me elevando espiritualmente? Então, em qualquer tarefa que nós realizemos dentro desse campo moral, dentro desse campo espiritual, e aí a gente pode pensar não apenas dentro da doutrina espírita, mas também até mesmo dentro de outras escolas, nós vamos perceber que quantos e quantos são aqueles comprometidos com essa missão de serem ou de sermos intérpretes da mensagem de Jesus aqui para o mundo, e nós fazemos isso de um modo apenas superficial. Eu falo bonito, falo com inteligência, mas eu, pessoalmente, muito pouco absorvo disso tudo. Porque utilizar a inteligência é trabalhar de uma forma quase que automática. É de uma forma, como se fosse uma máquina trabalhando, mas uma máquina que não sofre transformações, não vivencia transformações. Herculano Pires, então, só para a gente poder concluir aqui esse tema, aqui no caso o Emmanuel também lembra no final, né, que esse trabalho de transformação, ele trouxe um detalhe bem interessante aqui, fazendo uma analogia a respeito do ouro, né? Quando ele diz assim, recordemos, o ouro não se desentranha da ganga simplesmente porque leiamos algum compêndio de mineração diante do cascalho que o segrega.
Ou seja, ele quis dizer o seguinte: se você tem um manual que fala para você como você deve extrair o ouro através daquele trabalho de mineração, aquele processo de mineração, se você apenas ler esse manual, o ouro não vai sair pulando, né, do local onde ele se encontra. Há a necessidade de você pegar ali as ferramentas e começar realmente ali a cavar, começar a fazer a separação, depois você fazer o beneficiamento daquele mineral. A mesma coisa acontece no campo moral. O fato de você ficar lendo o Evangelho, o fato de você ficar lendo livros instrutivos, não te transforma numa pessoa boa. Então essa passagem do ouro que foi colocado para nós é exatamente isso, colocando o ouro como um mineral que é precioso e falando também das virtudes que são também elementos preciosos para nós. A virtude não vai se manifestar em nós apenas pela leitura, apenas na teoria. Há a necessidade do trabalho, do esforço. E ele coloca: purificar-se-á o metal em verdade tão somente no clima do cadinho esfogueante. Né? O cadinho é um pequeno pote onde você coloca as pedras, né? O mineral do ouro, e você depois ali faz o derretimento dele, a fundição, para você transformá-lo, né? Purificá-lo, queimando todas as impurezas, e transformá-lo numa pequena pedra, numa pequena barra de ouro. Então a gente percebe que você precisa extrair o metal, preparar, fazer a fundição para transformá-lo na sua pureza. Agora, trazendo essa comparação para os nossos valores, então a gente trabalhar apenas na teoria ou trabalhar superficialmente dentro do campo da mediunidade, nesse caso, mais uma vez, falando especificamente da mediunidade, que é o nosso tema de hoje, o médium não é simplesmente fazer o trabalho mecânico, o trabalho automático. Ele precisa vivenciar a mediunidade. E a vivência da mediunidade significa realmente a dedicação, o estudo, a transformação, a vivência dessa faculdade. Aí sim ele consegue se transformar. E aí então, para facilitar mais ainda, Emmanuel traz para nós: um médium reterá consigo a ciência de curar. Mas isso não quer dizer que ele esteja inacessível à doença, embora o dever que lhe cabe na preservação do equilíbrio orgânico. Então o médico tem a capacidade de curar, tem o conhecimento de curar, a ciência de curar, mas não quer dizer que ele não vai ficar doente. Porque além de curar, ele precisa curar-se. Além de tratar, ele precisa tratar-se. E a orientação que ele passa para os outros é a orientação que serve para ele próprio. O médium, então, que prescreve, entre aspas, uma mensagem, imaginando que essa mensagem é uma prescrição para a saúde do espírito, essa prescrição serve inicialmente para ele próprio. Então imaginemos quantas e quantas são as mensagens que chegam do plano espiritual trazendo um cunho moral elevado, que se todos os médiuns absorvessem as mensagens que eles próprios escrevem, certamente nós teríamos ali um mundo transformado. Mas o que a gente vai lembrar é exatamente da mediunidade como parte de um processo de depuração. Para que ele então consiga se redimir perante o seu passado, consiga superar as suas próprias imperfeições. E esse processo é um processo longo, em que muitos de nós estamos apenas no começo. Porque durante muito tempo nós fomos então melhorando na nossa vida, nas nossas existências, por um processo quase que natural. A natureza ia nos levando para essa purificação. Quando nós passamos a ter consciência, nós não deixamos a natureza nos levar, mas somos nós que somos os condutores de nós mesmos. Então muitos de nós estamos agora começando de fato a fazer um trabalho consciente dessas mudanças, dessas transformações. A maioria ainda age quase que de um modo realmente empurrado pelas forças das circunstâncias. Ele se transforma porque é uma questão pragmática. Se ele não fizer, ele sofre. Se ele fizer, deu certo. Agora aquele que tem consciência, independente do resultado, ele faz porque ele sabe agora o que é o certo e o que é o errado.
E para finalizar, mediunidade e serviço, que é o comentário de Herculano Pires. Então ele diz assim, a partir de tudo isso que Emmanuel trouxe para nós. Agora, lembrando que lá no começo, né, na mensagem, Emmanuel trouxe, aliás, a questão foi apresentada lá pelo Chico, se os médiuns deviam ficar enclausurados num templo religioso para viver exclusivamente nessa vida de conexão, de êxtase com o mundo espiritual. Que seria mais ou menos fazendo uma comparação com a vida contemplativa que Kardec bem abordou lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, né, sobre a lei de adoração. Quer dizer que a pessoa, então, ela vem, quando ela fica enclausurada num templo religioso, ele veio para isso, ele veio para o mundo físico para isso, para viver a vida contemplativa, sendo que ele tem todo esse trabalho para se fazer. Hoje já se pensa diferente. Apesar de nós termos ainda muitas e muitas práticas voltadas de indivíduos voltados apenas para a vivência religiosa. Para uns é claro que é necessário ainda. Ele se reclusa exatamente ali pela necessidade que ele tem de se equilibrar inicialmente para depois viver as experiências do mundo. Mas os espíritos já alertam, né? Se não for por isso, o indivíduo simplesmente perde tempo, porque a vida dele é uma vida prática, você tem um corpo saudável, né? Pois é, também, Dudu, muito disso é fuga. Alguns dizem assim, olha, eu preciso estar apenas vivendo aquilo para poder me reequilibrar primeiro, para depois então eu começar a trabalhar. Mas outros acabam vivendo esse comodismo, acreditando que apenas ali estar no ambiente, falando daquele assunto, se vestindo de tal forma, já é o suficiente para ele se depurar. Então, da mesma forma que nós temos a vida contemplativa, de adoração, por muitas pessoas, nós temos também a ideia da mediunidade como sendo algo especial, em que o médium deve viver apenas recluso em função dessa faculdade. E é então que Herculano Pires traz para nós esse comentário. Ele diz assim: agora que as clausuras religiosas começam a se abrir e o isolamento sacerdotal se converte em vivência social, seria curioso se os espíritas instituíssem um sistema de segregação para os médiuns. Quer dizer, né, ele chama a atenção que agora que a vida religiosa começa a se modificar, que esses religiosos começam a viver a vida social natural, seria interessante se os espíritas começassem a isolar os médiuns para viver a mediunidade, né? Tanto mais que o espiritismo é uma doutrina aberta, se comparável ao cristianismo primitivo, dos tempos em que Jesus e seus discípulos viviam no meio do povo, servindo a Deus no serviço aos homens. A mediunidade não é um privilégio, não é uma concessão especial, mas faculdade humana natural. Todos a possuímos, em maior ou menor grau, conforme as nossas necessidades. Assim como devemos empregar a nossa inteligência e as nossas habilidades ao serviço do próximo, assim também devemos utilizar a nossa mediunidade na boa orientação das relações sociais. O médium isolado seria um contrassenso, como a lâmpada sob o alqueire de que nos fala o Evangelho. Sua função não é esconder a luz que possui, mas irradiar em benefício de todos. A missão mediúnica é semelhante a todas as demais missões que o espírito, ao encarnar, traz para a Terra. A natureza social da mediunidade condiciona o médium a todas as exigências das relações humanas. Na verdade, a sociabilidade atinge na mediunidade o seu mais alto grau, pois o médium é o indivíduo colocado a serviço das duas coletividades, a visível e a invisível. Sua função social transcende o plano horizontal das relações existenciais, estabelecendo as relações do plano vertical entre os homens e os espíritos. E essas relações, até ontem consideradas sobrenaturais, são hoje reconhecidas como naturais, comuns a todas as criaturas.
como acentua Emmanuel, os médiuns, por mais elevados que sejam, não passam de criaturas em resgate dos erros do passado. Isolá-los, negar-lhes o direito à vida normal dos homens, furtá-los à experiência da vida, seria regredirmos no tempo, esquecendo os princípios fundamentais do Espiritismo para cairmos de novo no conceito errôneo dos privilégios espirituais. Mediunidade é serviço, mas, sobretudo, serviço fraterno, que só pode ser realizado com proveito no ombro a ombro da vida comum. Eis então aqui a mensagem de Herculano Pires, fazendo para nós essa análise, né, da mediunidade e serviço, da naturalidade com que a mediunidade é tratada, mas aos poucos a gente vai saindo dessa impressão da mediunidade como sendo um privilégio, da mediunidade, né, como sendo para nós ali, né, um benefício que o indivíduo recebe. Na verdade, é um benefício da cura, da mesma forma que existe o benefício da cirurgia, que existe o benefício dos remédios, o benefício dos tratamentos que exigem sacrifício. Quando a mediunidade for compreendida dessa forma, nós observaremos que não apenas os médiuns espíritas, como Emmanuel chama atenção aqui logo, na saudação aqui, né, na introdução do nosso texto, né, que ele trouxe aqui, médiuns espíritas. E aí então nós perceberemos, né, que a mediunidade se transforma para nós como um recurso de aprimoramento. Aí então outros debates vão surgir, e costumam surgir com muita frequência, quando se fala, por exemplo, se o médium deve exercer essa faculdade ou não. Para muitos, né, a redenção só vem mesmo através do trabalho, por exemplo, dentro do meio espírita. Você ser um médium que trabalhe com o mundo espiritual diretamente ali, né, para benefício da comunidade. Para outros, a mediunidade vem como remédio silencioso, em que serve para o médium que não exerce esse trabalho, mas que vem para ele como um processo de autodisciplina, em que ele tem as percepções, em que ele tem a compreensão, em que ele tem toda essa sensibilidade, mas que serve para ele individualmente como um processo de transformação. Deixa eu ver aqui só um instantinho. Pegando aqui, Renata, só um instante. A Renata trouxe para nós aqui uma mensagem. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente. Espera lá. Um instantinho só. Diz assim a mensagem: todos os espíritos nascem nesta terra para aprender, e entre eles estão os médiuns, afinal, somos todos espíritos. Não podemos esquecer que em um mundo de provas e expiações, somos todos convidados a olhar nossas fraquezas. A vida traz a experiência para prosseguirmos. Quando o trabalhador dá passagem a quem precisa, a quem necessita de apoio, as energias de cada um se organizam, fundindo aos sentidos mais altos do amor e caridade. O médium apenas é uma ferramenta que deve estar preparada para auxiliar a conexão com os que ainda pedem apoio e compreensão. Porém, nada foge aos desígnios divinos. Cada irmão deve fazer seu próprio trabalho interior de renovar seus pensamentos. Quando torno consciente as minhas fraquezas, posso olhar o mundo como um lugar de aprendizado e não de dor, e dou passo para o meu crescimento e, por consequência, se cresço, levo os que ao meu lado se encontram. Os resgates fazem parte dos planejamentos individuais que foram programados, estudados, observados, elaborados minuciosamente no plano reencarnatório para serem nossa mais importante tarefa de evolução. Os irmãos que nos acompanham vibram nas frequências que emitimos a cada pensamento, palavra e ações. Portanto, todos recebemos as influências do alto quando estamos na faixa do bem e do amor. Obrigado, Renata. Obrigado também aos companheiros que trouxeram para nós. O que nós observamos, nesse trabalho, nesse processo,
É exatamente isso, né, que a mediunidade ela serve para nós como um grande estímulo de estudo e de aprendizado. Né? E quando nós estudamos e aprendemos, nós também somos capazes de transformar. Então, para muitos, a mediunidade vem como estímulo, muitas vezes doloroso. Né? O Hermes colocou, né, tem médium que não executa essa tarefa e se sente mal. E tem médiums, né, Hermes, que mesmo exercendo a mediunidade ainda sofrem com ela, porque continuam ainda trazendo de uma forma crônica aquele desequilíbrio, e a mediunidade vem ali aos poucos para iniciar esse processo de transformação. De qualquer forma, você tem a mediunidade que traz um resultado negativo, e você tem a mediunidade que, quando mal aproveitada, gera um resultado negativo. Mas, enfim, de qualquer forma, ela é sempre um processo de transformação. Põe-se, André, eu copio e já colo para vocês lá no grupo. Então, meus amigos, essa é só uma reflexão trazida para nós aqui, né, para lembrarmos sempre, né, do papel importante, da responsabilidade e do compromisso da mediunidade, especialmente da mediunidade dentro do ambiente espírita, dentro do universo espírita. Porque, mais uma vez, como eu comentei no início, a mediunidade é uma faculdade natural que todos nós temos. No mundo todo, independente de lugar, de crença, de condições de cada indivíduo. O que nós vamos encontrar são indivíduos que trazem uma maior ou uma menor expressão. Mas aqui nesse caso em especial, a mediunidade, dentro do meio espírita, ela é rapidamente identificada. Porque se alguém apresenta mediunidade em outras crenças, por exemplo, muitas vezes ele vai reprimir, ele vai ocultar, ele vai sofrer silenciosamente, porque aquele ambiente não reconhece, não se beneficia desse recurso, exatamente pela compreensão, pela limitação de compreensão que possuem. Já aquele médium que se apresenta no meio espírita, ele é rapidamente reconhecido como um trabalhador em potencial ou como alguém que tem essa possibilidade de intercâmbio com o plano espiritual. Mas mais do que isso, é alguém que traz a responsabilidade de compreender que a mediunidade é um processo de transformação. É um processo de aprendizado. Então, felizes, nós podemos dizer isso com muita propriedade, felizes dos médiuns que se veem dentro da seara espírita. Porque ali ele pode não apenas ajudar, mas mais do que tudo, ser ajudado no seu processo de transformação. E agora nós vamos, para nós que trabalhamos, né, na assistência com pessoas de outras filosofias, quantos são aqueles que vivenciam a mediunidade como algo pavoroso? Vivenciam a mediunidade como algo de grande sofrimento porque não compreendem e não são compreendidos. Mas, de um modo ou de outro, são levados a pesquisar, são levados a procurar ajuda, e aí então eles recebem como orientação quais são os caminhos que eles podem seguir para iniciar esse processo de autoaprendizado, para poder lidar com essa faculdade. Não vemos ali famílias, crianças, pessoas que passam pelos grandes transtornos da mediunidade? E há aqueles que já manifestam a mediunidade de um modo tranquilo e apenas são conduzidos nesse trabalho. Então olha a diferença que é para aqueles que têm esse privilégio de serem ajudados logo no início, e como há aqueles que sofrem. Então, na verdade, a mediunidade em si não é o privilégio, mas é quando ele consegue fazer o bom uso dela. Aí sim ele se torna um privilegiado. Porque aí ele compreendeu que esse instrumento pode ser bem utilizado. A Angelina colocou, né, fui orientada para assumir se teria dificuldade de caminhar em equilíbrio. Né? Isso já são quase 20 anos, né? Então bastante coisa mesmo, bastante tempo. Né? Mas, pessoal, é isso. Né? Fizemos aqui então essa leitura, essa reflexão em torno da mediunidade, os médiuns e o mundo, muito importante a gente pensar dessa forma. Né? A Fabi também trouxe para nós aqui uma mensagem, obrigado pela participação. Queridos amigos, muita paz e luz em seus corações. A mediunidade é um trabalho que foi solicitado e planejado na espiritualidade para ajudar o próximo, mas sobretudo para a nossa iluminação interior. É uma ferramenta para o nosso trabalho de renovação e plantio. Renovar ideias, sentimentos,
e de plantar as sementes de novos aprendizados. Contudo, quem no mundo é desprovido de ferramenta e principalmente de trabalho a realizar? Né? Então, obrigado pela participação. Quer dizer, médium ou não médium, trabalho para o crescimento e aprimoramento não faltam. Né? Então, tem até uma mensagem de Emmanuel, que é bem, eu acho ela bem valiosa, que a pergunta é, né, que fazes? Então, esse que fazes, né, o que você faz da sua vida, o que você faz dos talentos, o que você faz das habilidades e possibilidades? E, infelizmente, nós encontramos muitos daqueles que passam pelo mundo como páginas em branco. Né, e felizes daqueles que conseguem utilizar. Mas continua para nós aqui ainda a mensagem. Cada qual recebe a ferramenta que precisa para o trabalho que lhe cabe no terreno do seu próprio coração. Cada um tem sua história milenar, com dificuldades a vencer e lições a aprender. E não nos cabe negligenciar nenhuma oportunidade de realizar essa renovação, esse aprendizado e esse plantio sempre dentro de nós. Os frutos com os quais devemos nos preocupar é aquele que produzimos em nós. E às vezes esses frutos virão somente no futuro, após mais trabalho que ainda virá. Né? Então aí que está a nossa a grande tarefa. Né? Muitas vezes a gente acha que basta lançar aquela semente que o fruto aparece. Na verdade, precisamos ainda fazer ali um grande trabalho de preparação do terreno para depois colher os frutos que virão. Né? Então tem um trabalho árduo pela frente para muitos de nós. Mas independente do tempo, o importante é aproveitar cada oportunidade. Obrigado pela participação também. Muito bem, fechando por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, estouramos aqui o nosso horário. Sensei, é uma mensagem dele